Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando aí fisicamente e mentalmente. E hoje, retornando aqui aos nossos seminários, a gente tem o prazer de ter aqui com a gente a professora doutora Diana Paula Andrade. A Diana, ela fez bacharelado em astronomia no Valongo, no UFRJ, mestrado em astronomia no Observatório Nacional e doutorado em ciências no Instituto de Química da UFRJ. Atualmente ela é professora do Observatório do Valongo, da UFRJ. E a Diana tem experiência em uma porção de coisas, mas vou focar aqui mais no que tem a ver com o nosso grupo, né? Então, ela tem experiência em astroquímica, com ênfase em meteoritos, gelos, química de grãos interestelares, atuando em temas como, por exemplo, superfícies planetárias de cometas e análise de meteoritos e intemperismo espacial. Então, temas que têm a ver com o nosso grupo, né, na área de dinâmica orbital. A gente aqui, o forte nosso é a dinâmica orbital, mas a gente está cada vez mais expandindo um pouco para a área de planetologia, um pouco de geologia, um pouco de astrobiologia, tentando expandir o leque das aplicações do que a gente faz em dinâmica orbital. Então, acho que vem muito a calhar, tem tudo a ver essa sua área de atuação, tá, Diana? E eu não posso esquecer de dizer também que a Diana faz parte da equipe das meteoríticas, né? É um grupo aí que está fazendo muito BOP não só nas mídias, mas também assim do aspecto científico, indo atrás de fazendo essa correlação legal com a sociedade e com o aspecto científico associado a meteoritos. E hoje a Diana vai falar para a gente sobre a análise química e petrológica do meteorito Paraupebas. Então, por favor, Diana, fique à vontade. Tá bom, muito obrigada. Agradeço aí o convite de vocês e já antecipadamente a participação de todos aqui. Quero dizer que, bom, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou muito mais astroquímica de gelo do que de meteoritos. Eu comecei nos meteoritos mesmo, assim, consegui ter amostras e analisar há uns 3 anos para cá. E isso é pouco, viu? Vou falar para vocês. E eu coloquei a minha apresentação bem focada em tentar puxar o interesse de vocês para a química dos meteoritos, viu? Porque eu sei que vocês trabalham muito com a parte de dinâmica, né? E eu falei, eu quero puxar um pouquinho o pessoal para astroquímica. Quem sabe tem um interesse aí, né, uma interseção para a gente, né? Então, vou apresentar aqui, botar minha apresentação na tela. Vocês conseguem ver minha tela inteira? Sim, sim. Deixa eu clicar aqui. Então, deixo aqui meu e-mail também, né? E vou falar aí sobre o meteorito Paraupebas. Então, só para a gente começar a falar um pouquinho sobre o meteorito e a queda em si. Para a gente é muito importante, por isso que as meteoríticas também estão sempre aí nos campos tentando alertar as pessoas. A gente tenta fazer uma divulgação intensa sobre a importância dos meteoritos, que é pegar um meteorito assim que ele cai, né? E esse meteorito Paraupebas, ele foi um meteorito legal porque as pessoas viram o bólido, recuperaram 2 fragmentos muito rapidamente, eles assistiram à queda, e isso é bom, né? Por quê? Porque a gente pega um meteorito que não tem praticamente intemperismo terrestre, né? E eu vou até falar um pouquinho sobre isso com vocês também. Então, esse meteorito caiu numa cidade do Pará, que é a cidade de Paraupebas. Então, em geral, os meteoritos eles recebem o nome da cidade onde ele caiu. Então, o meteorito, às vezes, ele recebe um nome diferente. Por exemplo, o meteorito Santa Catarina, né? Acabou recebendo o nome do estado. Ele caiu em São Francisco do Sul. Mas isso foi a 1800 e alguma coisa. Então, assim, são meteoritos que acabam não recebendo o nome da cidade, mas do estado ou de um ponto turístico também, né? Por exemplo, o caso dos Três Irmãos. Já tinha caído um meteorito na cidade de Palmas de Monte Alto, 50 anos antes, mais ou menos. Quer dizer, caiu não, foi achado, que era um meteorito metálico que foi encontrado 50 anos antes, aproximadamente. Aí depois caiu mesmo, o pessoal viu, caiu um outro na mesma cidade. E para não ficar Palmas de Monte Alto 1, Palmas de Monte Alto 2, aí botaram, foi aceito um ponto turístico da cidade. Então, assim, pode variar um pouquinho, mas, em geral, é o nome da cidade, tá? Então, esse meteorito caiu ali na cidade de Paraupebas em dezembro de 2003, à noite, né?
Então, foram recuperados 2 fragmentos, um tinha 62 gramas e o outro tinha 110,3 gramas. Então, aqui tem um pedaço do maior, né? Aqui está o maior e um pedaço do menor, para vocês terem uma ideia. E ele é um condrito ordinário. Ser condrito ordinário a gente já consegue identificar olhando para o meteorito. Tá? Agora a gente tem que saber a partir daí que tipo de condrito ordinário que é. Bom, e qual a importância dos condritos ordinários? Né? Vocês estão aí sempre interessados nos asteroides, sabem bastante bem disso, mas eu acho que tem gente, pode ter gente de outros lugares assistindo, eu acabei fazendo um resuminho aqui. Então, os condritos, eles estão entre as rochas mais antigas do sistema solar. Esses condritos ordinários, né, e os carbonáceos também, eles não sofreram diferenciação, que é sofrer aquela diferenciação química, né, que o material mais pesado vai para o núcleo, e tem um manto e uma crosta, e a crosta com minerais mais leves. Então, esses corpos, os condritos, eles não sofreram essa diferenciação. Eles também não sofreram um significante aquecimento desde a sua acreção. Ele tem, sim, algum aquecimento, tem alguns tipos que a gente vai conseguir ver, mas não foi um aquecimento intenso, né? E aí eles vão fornecer muitas informações para a gente sobre a físico-química do nosso sistema planetário lá no início da sua formação, né? E pode também vir a trazer informações até sobre o meio interestelar, sobre a nebulosa que formou o nosso sistema planetário, né? Esses meteoritos, então, eles foram expostos a um leve metamorfismo térmico, e esse metamorfismo térmico pode ter sido devido aos choques, compactação do material, uma pressão muito grande, decaimento radioativo também. Isso vai causar alterações na química do meteorito, do asteroide, né, que chega aqui como meteorito. Tá muito baixinho. E também, está baixo minha voz? Não, Oi? tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Tá. E alterações também na textura, né? E isso vai gerar uma classificação petrológica que a gente está interessado. Qual é o objetivo dessa classificação petrológica? É agrupar os meteoritos em grupos que mostrem a origem desse meteorito, né? De que corpo pai esse meteorito veio, né? Um dos principais parâmetros nessa classificação é o metamorfismo térmico, né? Então, nesse trabalho que eu estou apresentando para vocês, no final tem a referência dele, é um artigo que foi escrito esse ano, aceito em 2021, né? Em que a gente... Então, só para vocês terem uma ideia também, né? Assim que a gente recupera o meteorito, nem sempre a gente consegue fazer o artigo, né? Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, a gente queria usar diferentes técnicas para fazer essa classificação, comparar técnicas também, né? E não é muito fácil, porque nós não temos à nossa disposição o tempo inteiro muitas técnicas. A gente tem que, às vezes, ir para fora do Brasil para conseguir fazer um experimento, né? Então, a gente usou nesse trabalho uma classificação usando métodos, técnicas, né, não destrutivas, porque a gente não queria perder o meteorito, né? Então, essas técnicas foram a microsonda eletrônica, fluorescência de raio-x, uma técnica que a gente costuma chamar de PIXI, né, que é a emissão de raio-x induzida por próton, a sigla é do inglês, a catodoluminescência e a microscopia óptica, tá? E a gente também está medindo a densidade e a susceptibilidade magnética para ver se a gente pode obter informações sobre o meteorito também, né? Sobre a composição a partir dessas outras técnicas que são mais simples, a densidade e a susceptibilidade. Tá? E a gente faz uma comparação entre as técnicas. Então, essa comparação entre técnicas, na verdade, foi uma coisa que eu tenho trabalhado muito, junto com a professora Vânia Wolff também, que bom, a gente
tem usado, a Amanda e a professora Zucoloto, elas usam a microsonda eletrônica para fazer a classificação de meteoritos, né? Às vezes é necessário uma outra técnica que não tem no Brasil, que é a INAA. E a gente precisa, e é caro se você quer pagar para fazer essa análise. Então, a gente está tentando utilizar outras técnicas para fazer a classificação. Porque, por exemplo, no ano passado, durante a pandemia, a microsonda eletrônica ela ficou com problema. Então, a gente não tinha como fazer análise de meteoritos. Né? Então, assim, a gente tem buscado, nosso grupo, né, outras técnicas para fazer essa classificação. Né? Já macroscopicamente, a gente já tem uma ideia sobre parte da classificação de um meteorito. Né? Então, você percebe que nesse meteorito que eu estou mostrando para vocês aqui, né, esse fragmento que chegou até nós, que foi um pedaço aí de 13 gramas, né, da parte que tinha 62 gramas, já a olho nu a gente consegue ver que tem texturas assim bem definidas. A gente vê a crosta de fusão do meteorito, então bem escuro aqui em volta, tá vendo? Uma película bem fininha. Essa película tem aí em torno de 0,1 a 0,2 milímetros de espessura, porque ele veio queimando, né? Então, só para a gente ter uma ideia, que muita gente pergunta, mas quando ele entra na atmosfera, ele não aquece o suficiente para causar modificações na estrutura? Não. Porque conforme ele vai aquecendo, o que aquece muito vai embora. A maior parte do meteorito vai embora. Chega aqui uma parte muito pequena dele. Né? E a parte que aquece e fica é só essa crosta bem fininha, em torno de 2 milímetros de espessura. Então, aqui dentro, o meteorito está intacto. Tá? Então, ele tem essa crosta escura, que é uma forma da gente identificar se é um meteorito. Também tem por dentro, não é a mesma cor. Por dentro ele é acinzentado, a gente costuma dizer que é cor de concreto, de cimento, né? Esse meteorito especial, ele tinha uma brecha, e que provavelmente, né, foi causado por choques e também algumas fraturas, tá? É possível ver também, a olho nu, fases metálicas nesse meteorito. Se você lixa essa superfície, ele é rochoso, né? Ele não é um meteorito metálico, é um meteorito rochoso, mas quando você lixa essa superfície, você vai ver pontinhos que brilham quando você mexe, né? Que são as fases metálicas que aparecem. Esse meteorito, na época que a gente fez a classificação, ele ainda estava pouco intemperizado, tá? Primeira vez em que foi feita aí a análise na microsonda. E ele, por quê? Porque ele foi pego muito rapidamente e levado para análise, né? Então, a gente ainda vê uns pontinhos enferrujados aqui, mas é uma quantidade muito pequena e dentro ele ainda não enferrujou, né? E, lógico, depois desse momento, a gente guarda esse meteorito num lugar adequado, né? Em condições adequadas, para que ele não fique deteriorado, né? Então, uma das primeiras análises que a gente fez foi a análise de densidade, né? A gente faz essa análise colocando o meteorito numa solução, na verdade, no álcool, né? Álcool etílico, e a gente pesa o meteorito flutuando no álcool e depois o meteorito encostado, né, solto, dentro desse mesmo recipiente. E acha a razão entre esses dois valores de massa e a gente acaba encontrando a densidade. A gente faz desse jeito por quê? Porque a gente precisa da massa e do volume do meteorito. Mas o volume é muito difícil da gente encontrar o volume a partir da forma geométrica dele. Né? Então, a gente acaba calculando pelo volume deslocado no líquido. Né? E aí a gente consegue achar essa densidade, porque o meteorito tem uma forma muito não é uma forma geométrica regular. Né? Então, a gente fez aí esse teste, essa medida da densidade com uma massa de 2,8 gramas. Né? E a gente encontrou uma densidade de 3,354, mais ou menos 0,002 gramas por centímetro cúbico. Comparando com valores da literatura,
esse meteorito, ele cai no grupo L, tá? A gente separa os meteoritos condritos ordinários em grupos do tipo H, onde eu tenho alta quantidade de ferro, que é de high, né? O L de low, de baixo ferro, e o LL, que é de muito baixo ferro, né? E esse meteorito, a partir da densidade, ele se mostrou dentro do grupo L. Mas se você olha para o intervalo aqui, para os intervalos de densidade, você vê que para o grupo H, ele varia de 3,42 a mais ou menos 0,16. Então, ele vai variar aí de 3,26 a 3,58, essa densidade. Esse valor de 3,35 que a gente encontrou para o Paraupéblas acabaria entrando nesse intervalo do grupo H, né? Embora ele esteja mais próximo do grupo L. Então, uma das conclusões que a gente chega, que eu vou reforçar mais lá no final, é que a densidade ela não é uma propriedade que seja boa para a gente saber a classificação do grupo químico do meteorito, né? Por quê? Porque os valores aqui de densidade acabam tendo uma interseção, né, no intervalo de valores. Então, não é uma boa ideia fazer a classificação pela densidade. Ainda a segunda técnica foi a susceptibilidade magnética, né? Que é uma medida também bem simples de fazer. A gente coloca o meteorito num equipamento, ele vai dar um valor para a gente, que a gente só precisa fazer uma continha e chega no valor de log x para a susceptibilidade magnética do meteorito, né? Então, se a gente olha os valores da literatura, o LL vai estar dentro desse valor aqui, o L, o H, e a gente comparando o que a gente encontrou de 5,4, a gente cai aqui no Paraupebas como um meteorito do tipo H. Tá? Então, com a densidade, a gente viu que era tipo L, com a susceptibilidade do tipo H. A susceptibilidade não tem essa interseção de valores nos intervalos, então ela parece ser um parâmetro mais seguro para encontrar o tipo químico, o grupo químico do meteorito, né? Aí uma outra análise que a gente fez foi a análise de Pixie e de XRF, né? Que é a emissão de raios-x induzidas por próton e também a emissão de raio-x, né, por fluorescência aqui com a XRF. Aqui eu estou mostrando uma foto para vocês do laboratório onde a gente faz o PIXE, que é no Centro Atômico de Bariloche, na Argentina. É interessante falar que esse PIXE desse laboratório, ele é legal porque a gente consegue ver elementos leves, então a gente consegue ver carbono, oxigênio no nosso meteorito, né? Nem todo o equipamento de PIXE a gente consegue ver esses elementos mais leves. E nós a gente tinha um pedaço, né, uma amostra do meteorito, com uma área de 0,8 centímetros quadrados aproximadamente, e a gente fez, dentro dessa área, 4 pequenas áreas, onde a gente incidiu esse feixe de prótons e viu quais eram aí os átomos característicos em cada uma dessas áreas. Aqui eu estou mostrando um dos espectros, né? Então, aqui em azul é o espectro, o ajuste, né? E em vermelho é o espectro que sai para a gente. E aí a gente faz um ajuste e vê, a partir desse ajuste, dessas áreas, a gente consegue determinar a composição desse meteorito, né? A gente tem um espectro também parecido, onde a gente tem as energias, né? Então, se vocês olham aqui, eu tenho as energias dos fótons, né? Que saíram lá do material, então, a partir disso, eu sei que elemento químico que é a mesma coisa que eu vou ter como resultado na fluorescência de raio-x, né? Nós achamos que iríamos encontrar os mesmos resultados para a fluorescência e para o PIXE. E isso não foi verdade para todos os elementos, né? Bom, por um lado, a gente
não se surpreendeu muito por conta de que a fluorescência ela não dá conta de falar dos elementos mais leves, como o carbono, por exemplo, né, que no Pix a gente vê. Mas a gente esperava que fosse bater para elementos mais pesados, né? No caso do ferro, os valores bateram bem. Então, se vocês olharem aqui, ó, esses são os valores de percentual de ferro usando a técnica de fluorescência de raio-x e aqui usando a emissão de raio-x induzida por próton, a PIX, né? Então, próximos, a quantidade de ferro total é um dos parâmetros que a gente usa, né, para classificar um meteorito, mas não é o único, né? E a gente comparou com dados da literatura, né, que é o dado o NAA, que é de ativação de nêutron, uma técnica que usa ativação de nêutron. Então, aqui foi um trabalho onde eles fizeram para 22 meteoritos do tipo H, encontraram qual era a quantidade média de ferro. Aqui 20 do grupo, 20 meteoritos do tipo L também encontraram o percentual de ferro usando o INAA. E aqui um outro trabalho, onde eles usaram aqui 11 meteoritos do grupo H e 19 do grupo L usando fluorescência de raio-x e mostraram aqui a média dos valores de ferro para esses meteoritos, né? E olhando aqui para os nossos dados, a gente percebe que pela fluorescência e pelo PIX, né, a gente tem aí um meteorito classificado como um meteorito do tipo L, né, a partir do PIX e da XRF. E aí aqui tem só uma comparação entre essas técnicas, né? Mostrando que, por exemplo, se você olha aqui é o percentual de Pix e da fluorescência que a gente queria comparar, né? E a gente vê que há uma quantidade superestimada, né, para fósforo e níquel, usando a fluorescência. Então, se você olhar aqui, né, no eixo da fluorescência, fósforo e níquel está superestimado. Já no caso do Pix, a gente tem aí superestimado o cobalto, o enxofre e o cromo. O cromo, o enxofre e o cobalto, né? Em relação ao ferro e o manganês, a gente tem coincidindo muito bem, quase que perfeitamente, o Pix e a fluorescência. Então, esses valores médios aí mostraram para a gente que esse meteorito é um meteorito do tipo L, a partir da Pix e XRF. Aí a gente foi olhar a textura do meteorito também, né? Então, no microscópio óptico, a gente percebe, já dava para perceber que tinha brecha, como eu falei para vocês, mas no microscópio óptico a gente consegue estudar melhor essas brechas, né? Essas brechas vão fornecer para a gente informações sobre o impacto desses corpos planetários, né? Então, sobre a colisão, tá? Então, nessa brecha tinha 2 clastros, então tinha 2 partes, né, que a gente via bem, e um veio no meio derretido, tá? E aí, esses clastros, a gente pensa, pode ser originado do mesmo corpo ou de corpos diferentes, né? E a gente tinha interesse de saber se eles eram parecidos ou não. Então, a gente estudou as regiões separadamente. Então, primeiro a região 1, que tinha, não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui, mas se você compara as duas regiões, você vai ver que eu tenho vários côndrulos, que são essas esferinhas arredondadas, muito bem visíveis na região 1, tá? Na região 2, esses côndrulos não são muito claros, tá? Então, aqui na região 1, eu tenho uma abundância de côndrulos, e os côndrulos têm margens bem definidas. E eles têm um tamanho aí que varia de 0,3 até 1 milímetro, tá? Mas, em média, é em torno de 0,5 milímetros os côndrulos, tá? A matriz é composta principalmente por olivina, piroxênio e plagioclásio. E a gente percebeu aí, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre o tipo petrológico, né? Seria consistente aí, a partir do microscópio óptico, o tipo petrológico superior a 3, tá? Então, é de 4 para cima, tá? Quando a gente vai para a região 2, que é essa região aqui, os côndrulos têm até tamanhos parecidos com os da região 1,
mas eles são menos perceptíveis. Então, se você for olhar aqui o limite dos côndrulos, né, você já não consegue perceber tão nitidamente. Então, mostra aí que houve um metamorfismo térmico e uma recristalização, que é maior do que na região 1. E isso é consistente com tipos petrológicos mais elevados, por exemplo, tipo 5 ou 6. E aí a gente vai para a microsonda eletrônica para tentar agora fechar um pouco dessa história, né? Tanto da classificação química quanto do tipo petrológico, né? Então, por que a microsonda eletrônica ela ajuda tanto nessa classificação? Porque a gente consegue analisar na microsonda o mineral separadamente. A gente consegue escolher um pedacinho ali para estudar onde eu tenho os minerais e eu vou saber a composição exata da olivina, a composição exata do piroxênio, que faz parte do meu meteorito. Eu vou conseguir saber a composição exata da matriz separada dos côndrulos, o que eu não tenho isso na fluorescência de raio-x nem na PIX, tá? E eu consigo separar as diferenças entre os clastos também, né? Na PIX eu poderia escolher, se eu tivesse lá como ver, né, aonde que estão os meus clastos, eu poderia, mas é mais difícil, tá? E mesmo assim eu não vou conseguir separar um mineral e estudar qual a composição da minha olivina ou qual a composição do meu piroxênio, tá? E o que a gente viu a partir da microsonda eletrônica? A gente viu que o meteorito ele era constituído principalmente por olivina e piroxênio com baixo teor de cálcio. Também estava presente troilita e o ferro-níquel metálico. Componentes menores, piroxênio com alto teor de cálcio, plagioclásio, cromita, taenita, merrilita. Tá? Para essa análise foram usados 45 grãos de olivina e 32 grãos de piroxênio. Eu vou falar um pouquinho mais dessa classificação pela microsonda, mas o teor de cálcio também vai ser importante, o teor de ferro dentro dos silicatos também é importante na classificação, tá, dos meteoritos. Então, o que a gente conseguiu ver nesses meteoritos é que tanto a olivina quanto os piroxênios, os ortopiroxênios, eles estão equilibrados. Então, mostrou para a gente, tanto aqui eu estou mostrando para vocês a química das duas regiões juntas, nesse gráfico. Aqui, a faialita, tá? Aqui só para a região 1, aqui só para a região 2. A gente fez a separação. Quem faz a análise da microsonda eletrônica é a Amanda Tosi, tá? A Amanda Tosi é estudante de doutorado do Instituto de Geociências, da UFRJ, e ela é técnica dessa microsonda eletrônica e faz doutorado nessa área de meteoritos, tá? E aqui, de novo, também tem para o meteorito todo, para a região 1 e para a região 2, porque a gente estava interessado em saber se havia diferença, né? Então, se a gente olha aí para a quantidade de faialita, então esse gráfico aqui está mostrando para a gente, né, o percentual de forsterita e percentual de faialita, tá? Que são minerais que estão presentes aí das olivinas, né? Então, uma mais rica em magnésio, a outra mais rica em ferro, né? E aí a gente vê que a gente tem aqui um percentual de faialita para o meteorito todo, tanto na região 1 quanto na região 2, que varia muito pouco, de 18 a 20. Então, aqui tem até um zoom, tá? Na região, para quando a gente faz para a região toda. Todos os dois aqui estão em zoom, mas aqui está mais aumentado ainda. Esse intervalo é muito pequeno, né? Então, já mostra que esse meteorito é um meteorito equilibrado, tá? Então, a gente tem aí na região 1, tanto na 1 quanto na 2, uma estreita distribuição aí, um alto equilíbrio químico, que é causado provavelmente aí pelo metamorfismo térmico, né? Também olhamos os plagioclásios, né?
e a gente que são aí produtos de recristalização nesse meu metamorfismo térmico que ocorreu, né? Então, se a gente olha aqui, está tanto na região 1 quanto na região 2, aqui a 1 quanto a 2, quanto na região inteira, a gente usa esses diagramas ternários, né, para ver em que região do diagrama estão caindo os dados do nosso meteorito, e a gente vê que esse meteorito ele tem uma característica de mineral, né, de plagioclase, bastante próxima ao albita, né? Na verdade, ele é principalmente composto por albita, também mostrando aí que é um plagioclase rico em sódio, né, mostrando aí um equilíbrio químico também, né, devido ao metamorfismo térmico. A gente encontra também nas fases metálicas camacita, né, a tetrataenita e a taenita. E é importante também porque é um dos tópicos abordados na classificação a quantidade de cobalto na camacita, né? Então, esse também foi um estudo feito pela Amanda, né, na microsonda eletrônica, para saber aí a quantidade de cobalto na camacita na fase metálica, né? E aqui o número de pontos que foram usados para fazer essa análise. Então, 9 camacitas, 3 grãos de tetrataenita e 1 de taenita. Nem todos a gente consegue com muita abundância, né? Então, por isso as quantidades não são iguais. E apareceram ainda outros minerais aí opacos em muito pequenas quantidades, tá? Bom, eu vou voltar na mineralogia já, mas já dei uma ideia geral para vocês sobre o conteúdo de faialita, sobre o conteúdo lá dos plagioclásios e também dos piroxênios, né? A petrografia. Quando a gente olha para a região 1, a análise do microscópio eletrônico, ele tem uma foto da Beth Zucoloto, né? A gente vê côndrulos bem definidos nessa região e estão densamente compactados. Então, a gente consegue ver aqui, ó, olivinas barradas, você vê bem, ó, as barras nas olivinas, né? A gente vê piroxênio radial, a gente vê aqui o piroxênio radial aqui, tá vendo? Então, esse piroxênio aqui tem essa estrutura meio radial. A gente vê olivina porfirítica, a gente que está mostrado aqui, a gente vê o piroxênio também porfirítico, a gente vê olivina e piroxênio juntos, porfirítico no côndrulo, né? E a gente também vê muitos fragmentos de côndrulos. Tem muitos côndrulos inteiros aqui, mas também tem côndrulos quebrados, né? Fragmentos de côndrulos. Já na região 2, a gente também vê olivinas barradas, olivina e piroxênio porfirítico, piroxênio e olivina granular, muito mais fragmentos de côndrulos, que essa região tinha os côndrulos mais fragmentados, né? Sobre a luz refletida também a gente consegue ver as fases metálicas no microscópio óptico, né? E a gente viu metais e sulfetos também nos grãos com formato irregular. Então, aqui a gente consegue ver também até na fase metálica, a gente consegue ver as linhas de Naumann. Então, se vocês olham aqui, vocês conseguem ver, mas essa quantidade de bandas ou linhas, né? Tem gente que fala bandas, gente fala linhas de Neumann, não são muitas, tá? A gente consegue ver isso fazendo uma corrosão, uma solução de nital, né? E a gente vê que a gente não tem muitas linhas de Neumann, tá? A gente também não encontrou minerais que mostravam choques intensos, tá? Então, alguns minerais, ferro fundido, vai mostrar para a gente se os choques foram tão intensos a ponto de fundir a fase metálica. Não vimos isso, tá? A gente viu até fusão na parte rochosa, mas não na parte metálica, tá? A gente também consegue ver a partir da microscopia óptica como que se apresentam aí, como eu falei para vocês, né, essas olivinas. Então, se elas estão fraturadas, se tem fraturas irregulares, se ela tem extinção ondulada.
E isso também fala sobre o grau de choque do meu meteorito, tá? Então, se a gente olha para essa imagem aqui, a gente vê que existe um mosaicismo com a luz polarizada. Quando a gente mexe esse meteorito, nessa lâmina de meteorito no microscópio, a gente vê que há uma mudança de cor dentro da minha olivina, por exemplo, e cores variadas. Então, a gente vê um mosaicismo nesse meteorito. Né? A gente também vê fraturas, e aqui ó, eu estou mostrando para vocês algumas fraturas planares, né, que também a gente consegue enxergar a partir do microscópio óptico. Então, isso vai dar informação para a gente sobre o tipo petrológico do meu meteorito. Bom, então, como é que a gente, a partir dessas informações, pode chegar no tipo petrológico? A gente, como eu mostrei para vocês lá naquele gráfico que eu mostrei a faialita, eu falei que a distribuição estava no intervalo muito pequeno de valores, né, entre faialita 18 a 20, que está me dizendo o percentual que eu tenho da faialita no meu meteorito. Né? Então, a minha olivina ela é mais rica em ferro ou mais rica em magnésio? Então, esse mais rico em ferro ou mais rico em magnésio, que vai me dar essa ideia é o percentual de faialita, né? Então, a faialita seria o Fe2SiO4. Mas se eu tenho muito magnésio, eu vou ter pouca faialita. Se eu tenho muito magnésio, eu vou ter muita fosterita, que são os extremos, né, da série das olivinas. Então, por aí a gente sabe. E como essa faialita, esse percentual de faialita no meteorito variou muito pouco, então eu tenho aqui esse PMD, que é o desvio, né, em relação à média, ele é bem baixinho para as olivinas, então na região 1 é em torno de 2, na região 2 também é em torno de 2, tá? Então, significa aí se eu tenho um desvio para as olivinas maior que 5, ele seria não equilibrado. Eu tenho um desvio menor que 5. Então, ele não é do tipo 3, ele é do tipo 4 para cima. Eu já tenho as minhas olivinas equilibradas. Né? No caso dos piroxênios pobres em cálcio, eu também posso dizer se ele é do tipo de que tipo ele é a partir desse desvio do percentual, né, que vai me dizer quão longe ele está do equilíbrio químico ou não. Né? E se eu olho aqui para o caso dos piroxênios de baixo cálcio, para ferrosilita, eu tenho aqui um desvio de 9,16 na região 1 e 5,44 na região 2. Né? Então, está dentro aqui desse intervalo para tipo 4. Tá? Se for menor do que 5, eu teria aí uma classificação para um tipo 5 ou 6. Tá? Então, a partir aqui da olivina e dos piroxênios, eu teria aí um tipo de 4 para cima a partir das olivinas, né? E um tipo 4 a partir dos piroxênios. Uma outra forma de ver o tipo petrológico é usando uma outra técnica, que é a fotoluminescência, né? Meteoritos mais primitivos, que foram expostos a temperaturas mais baixas, eles vão mostrar predominância no amarelo. E esse amarelo está relacionado a minerais ricos em cálcios, né? E vermelho para pobres em ferros na catodoluminescência. Uma dominância da cor azul na catodoluminescência indica um tipo petrológico de 4 a 6, tá? Outro critério para a gente achar o tipo petrológico é o tamanho dos grãos. Então, se eu tenho grãos menores que 2 micrômetros, eu vou ter um tipo 4. Se eu tenho grãos em torno de 2 a 10 micrômetros, eu vou ter um tipo 5. E se tiverem muitos grãos maiores que 50 micrômetros, eu tenho aí um meteorito com tipo petrológico 6. Então, a gente teve que decidir entre 4, 5 e 6 dentro dessas regiões, né? E a partir do microscópio
ótico, a gente vê que na região 1 a matriz é bastante recristalizada, com grãos muito finos, de tamanhos menores que 2 micrômetros, então que indica um tipo petrológico 4. E na região 2, a gente já vê grãos maiores, tá? Poucos, mas também visíveis, com um tamanho em torno de 20 micrômetros, que indica um tipo petrológico 5, tá? Então, o tipo petrológico do Paraopebas, considerando as duas regiões, é 4 ou 5, tá? E o grupo químico? Agora, é HL ou LL? Bom, como eu falei, a gente quer saber, para a classificação do grupo químico, quantidade de metais, concentração total de ferro, concentração de cobalto na camacita, tamanho dos côndrulos, composição dos silicatos. Então, a composição do ferro não é só a total. Se fosse só a total, eu ia considerar o Pix e a fluorescência, que me dá a composição total do meteorito. Não tem como separar, mas eu também tenho que saber outras coisas. A composição dos silicatos é rico em ferro, esse ferro ele pode ser rico em ferro, mas está também nos silicatos ou está na fase metálica ferro-níquel? Então, eu preciso saber isso, né? Concentração de cobalto na camacita, o tamanho dos côndrulos. Então, essa classificação também vai ser levada em conta no grupo químico, tá? Já a olho nu, a gente desconfiava que esse meteorito era do grupo L, né? Por quê? Porque a gente via muitas fases metálicas, tinha muito brilho, muitos pontinhos brilhantes no meteorito. Usando o Pix, a gente usando o Pix e a razão de ferro e proporção de silicatos, a gente viu que ele continuava sendo o grupo L. Lembra? A gente viu lá que só pelo ferro ele estava dando o grupo L no Pix e na fluorescência. Agora, quando a gente faz as razões, né, da quantidade de ferro e dos silicatos, o Pix continua dando o tipo L, mas a fluorescência já dá um tipo LL, que é mais pobre em ferro ainda, né? Quando a gente vai para a microsonda eletrônica, a gente vê um percentual de faialita que bate com esse percentual para o tipo H, né? Esse percentual de faialita está me mostrando a quantidade de ferro nos silicatos. Então, a partir da microsonda, eu tenho tipo H, a partir do Pix, eu tenho tipo L, e a partir da XRF, usando essa metodologia, eu teria o tipo LL. Aí a gente olha para a concentração de cobalto, que a gente viu que é 19, que é 0,41 em peso na região 1 e 0,40 em peso na região 2, então praticamente igual. A composição da faialita, na região 1 foi 19,23, mais ou menos aquele 2, né, em torno de 2, aqui 18,98, mais ou menos 2 também. Então, a partir desses valores que a gente encontrou, esse meteorito cai no grupo H, ou seja, ele tem bastante ferro total, alto teor de metal, mas menor quantidade de óxido de ferro, ou seja, menor quantidade de silicatos, menor quantidade de ferro nos silicatos, tá? E aí, para a gente tirar mesmo a dúvida, a gente levou esses valores do Paraupebas para diagramas que a gente já conhece, de meteoritos bem caracterizados na literatura, né? Então, se a gente olha aqui, né, a quantidade, um gráfico, né, um diagrama, percentual de faialita por quantidade de cobalto na camacita, para diferentes meteoritos de diferentes tipos, né, o Paraupebas é essa estrelinha vermelha, ele está caindo aqui nessa região, que é a região das bolinhas, né, que é a região dos meteoritos do tipo H de 3 a 6, de tipo petrológico 3 a 6, né? Então, a gente está aqui confirmando a partir desse diagrama, né, que é um diagrama de Rubin. E a gente faz a mesma coisa com percentual de moles da faialita nas olivinas e da ferrocilita nos piroxênios pobres em cálcio. Então,
os meteoritos do tipo L estão em vermelho, LL em azul e os H estão em amarelo, e a gente vê que o Paraupebas cai muito aqui próximo à região dos Hs, né? Então, a gente classificou esse meteorito como meteorito do tipo químico H, do grupo químico H, né? E o estágio de choque? Bom, se o meteorito teve um estágio de choque muito fraco, ele vai ser classificado como um S1 a S3. A gente vai ver aí a extinção ondulatória, algumas fraturas irregulares, mas não são, são fraturas e extinções leves. Tá? Um meteorito que sofreu choques mais intensos, choques moderados, eles vão além das extinções ondulatórias e fraturas irregulares, eles também vão mostrar fraturas planas, que foi que a gente viu, né? Repetir a imagem aqui, ó. A gente tem várias fraturas, você consegue ver aqui as linhas num plano, né? A gente tem várias fraturas planas e a gente tem um mosaicismo ainda, e um mosaicismo fraco, porque se esse mosaicismo for muito intenso, significa que ele sofreu pressões maiores ainda, e aí ele seria um meteorito de estágio de choque S5 ou S6. Né? No caso do Paraupebas, pelo que foi visto, ele mostra ser um meteorito em estágio de choque S3 ou S4. Isso significa que ele sofreu impactos e pressões que variaram de 15 a 35 gigapascal. E o grau de intemperismo, esse é o mais fácil, né, gente? Quando o meteorito cai fresquinho para a gente, o intemperismo terrestre é zero. Né? Ele é um grau W0, porque você acabou de pegar um meteorito fresquinho. Mas a gente tem que mostrar isso através do microscópio também, né? Então, uma maneira de a gente verificar é exatamente pelo quanto eu vou ter de ferrugem no meu meteorito, porque eu tenho fases metálicas que enferrujam, eu tenho silicatos que tem ferro também e que vão ficar amarronzados. Então, se um meteorito ele tem menos de 5% de silicatos manchados, amarronzados, ele é um meteorito com um grau de intemperismo muito baixo, do tipo W0. Né? Bom, conclusões e algumas questões que foram levantadas por esse trabalho como conclusão, o Paraupebas é um meteorito condrito ordinário, H, do grupo químico H, tipo petrológico 4, 5, e a gente tem aí os choques, né, do tipo S3, S4 e o intemperismo W0, tá? A gente também chegou à conclusão de que as densidades são muito semelhantes para H e L, não pode ser aplicado para a classificação do meteorito. A susceptibilidade magnética, ela é muito melhor definida e ela deu suporte para análise da microsonda eletrônica. Então, acreditamos que a microsonda eletrônica ainda continua sendo a mais adequada para a classificação do grupo químico do meteorito. Né? A gente consegue ver faixas bem discriminadas pelos grupos. E, embora a gente achasse, né, que a PIX e a XRF e também a densidade fossem corroborar com a microsonda eletrônica, não percebemos isso. O que a gente tem feito agora, que é o próximo passo, a gente tem já feito um estudo, experimentos, né? A gente já tem muitos dados de muitos meteoritos, tanto metálicos quanto rochosos, e mistos também, mas mistos a gente tem menos. E a gente está tentando uma nova metodologia usando o PIX e uma outra técnica, que é o RBS, que é o espalhamento de Rutherford, retroespalhamento, né, de Rutherford, para tentar classificar os meteoritos. Né? E, nesse caso, principalmente meteoritos metálicos. Né? A gente tem um problema nos meteoritos metálicos, que é a análise de galho, germânio, irídio e ouro, que eu não comentei aqui com vocês. Né? E
esses elementos estão em traços nos meteoritos metálicos. A quantidade é pequena, mas são elementos que servem para classificar um meteorito metálico, né? E a gente está tentando usar uma metodologia com o RBS para a classificação dos meteoritos metálicos, usando o PIXIC só como um auxiliar, né? Seria uma tentativa usando principalmente o RBS, que eu vou falar talvez, quem sabe, um dia para vocês aí de novo, se vocês me convidarem daqui a um tempo, mas esse é um trabalho de mestrado de uma aluna minha, que ainda não defendeu, vai defender ano que vem. E aqui mostrando para vocês os autores do trabalho, além de mim, né, a Amanda Tosi, a Maria Elizabeth Socoloto, a Vânia Wolff, do IEF, o professor Júlio Mendes, que é o coordenador da microsonda eletrônica, o pessoal do Centro Atômico de Bariloche, o Sérgio Soares e o Pablo Pérez. Aqui a referência do artigo. Bom, e como o Otto falou aí, a gente está no Instagram como meteoríticas_br, no Facebook como Meteoríticas, e a gente tem um site que é meteoríticas.com.br, e que a gente tenta incentivar as pessoas a entenderem como achar um meteorito, se você acha uma rocha, que tipo, se você pensa que é meteorito, a gente ensina como você pode ver se chega perto de ser um meteorito e se chegar perto de ser um meteorito, mandar para a gente. E nesses que a gente analisa, né? Entrar em contato. E nessas redes sociais, vocês vão encontrar muitas matérias, né, explicando sobre não só a ciência meteorítica, mas também a astronomia em geral, a nível de divulgação, né? Então, seria muito legal se vocês puderem aí compartilhar e divulgar esse trabalho também. E agradeço a todo esse pessoal, né, que doou o meteorito, o André Montinho e o Daniel Atêncio, o pessoal que também cedeu acesso à catodoluminescência, à fluorescência de raio-x, deu suporte para a gente no polimento das lâminas, na susceptibilidade magnética, e agradecer aí a CAPES e o CNPq, que foi graças ao print que a gente foi para Bariloche, né, e graças aí a eu e Vânia, nossa bolsa de produtividade, a gente conseguiu também ir para Bariloche 2 anos seguidos, né? Graças a esses projetos. E muito obrigada a todos vocês que assistiram aí até o final. Muito legal, Diana. Obrigado pela apresentação. Acho que foi muito didático, deu para a gente ter um panorama geral, né, das ferramentas. Certamente isso deve ter sido básico que você passou para a gente, mas deu para ter uma boa ideia de como se classifica. Eu não tinha a menor ideia disso, né? Eu já tinha visto essas siglas na classificação dos meteoritos, mas não sabia nem o que significavam cada uma delas, né? Acho que você fez uma apresentação muito instrutiva e incentivadora para a gente aprender um pouco mais aí dos meteoritos e desse tipo de estudo. Obrigada. A gente está aberto para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Eu tenho aqui duas questões, né? Mas realmente para quem não entende do assunto. Primeiro, eu achei curioso aquelas linhas de Neumann. Você poderia explicar um pouquinho mais o que é aquilo ali? Então, essas linhas, elas acabam ajudando a gente a identificar o grau de choque, né? Do meteorito. E aí, a gente olhando se há muitas linhas ou poucas linhas, a gente consegue também identificar o grau de choque do meteorito, né? E elas não aparecem a olho nu, elas vão aparecer quando o meteorito é atacado por uma solução de nital, né? Que é o máximo. E às vezes a gente consegue ver até a olho nu, mas no microscópio a gente consegue ver bem. Né? Então, na verdade, são coisas que a gente consegue, a partir delas, identificar o choque no meteorito. Não, vou deixar você fazer outra pergunta, porque, eu também tenho uma observação para fazer depois. Não, então, e a outra pergunta tem a ver com choques também, né? Porque esses choques que você está falando aí seriam na constituição de quando foi formado aquele corpo, né? Então, é numa outra escala, né? Não seria nessa escala do pequeno corpo que entrou na atmosfera, seria um objeto maior durante o estágio de formação. Isso, exatamente. Vai nesse sentido. Então, quer dizer, essa classificação que você faz de choque,
e a gente suponhamos que a gente saiba a origem desse meteorito que vem de uma determinada família de asteroides, um determinado tipo de asteroide. A gente pode concluir o que, em termos de choque, que esse corpo se teve lá na origem dele? Então, você pode chegar a saber que até que pressões, né, esse meu meteorito sofreu num choque. Porque, como eu mostrei para vocês, a partir do tipo petrológico, eu não sei de cabeça todos os intervalos, mas a partir do tipo do grau de choque, a gente consegue saber qual intervalo de pressão ele foi submetido durante aquela colisão, né? Como é que foi aquela colisão e depois qual pressão ele ficou submetido. Então, dá uma ideia para a gente disso. Do passado, como é que foi formado lá no início? Isso. E você tira informação também sobre quando esse choque aconteceu, os corpos que constituem agora esse meteorito, eles eram parecidos ou não? Dependendo dos clastos que a gente tem essa ideia. Então, a gente tem clastos diferentes, de tipo petrológico diferente no Parauapebas, né? Então, aquelas duas áreas que você separou. Elas não são idênticas. Então, provavelmente, eles não eram muito diferentes, mas eles tinham uma diferença, esses corpos. Né? Então, não sei, para o pessoal da dinâmica, eles talvez tivessem sido formados próximos, mas não tão próximos, ou sofreram antes algum um outro processo diferente. Né? Então, é nesse sentido. E uma coisa que me chama muito a atenção em relação ao pessoal que estuda os asteroides em geral, não sei se eu conseguir passar isso no seminário, mas é muito difícil você saber que tipo de olivina está presente no meteorito. Eu não consigo saber isso com a minha amostra aqui, ó, fazendo pix da minha amostra. Eu não sei que tipo de olivina eu tenho, que tipo de piroxênio eu tenho. E às vezes eu vejo o pessoal fazendo mais análises com microscópio e fala assim, aqui eu tenho essa olivina, aqui eu tenho esse piroxênio. Eu acho isso muito perigoso, que é muito complicado. É interessante essa observação. E tudo isso é utilizado como um parâmetro, né, para a classificação dos asteroides, né? É feito aí. Eu não faço isso, mas eu já tenho trabalho já que tem a ver com a gente aí. O pessoal faz esse paralelo, né, do que tem aqui no meteorito e uma observação apenas do espectro do asteroide. Sim. E você fazer esse tipo de paralelo com o meteorito. É importante essa observação. E muita gente faz esse paralelo usando dados de laboratório de minerais que não sofreram intemperismo. Então, pega lá o espectro infravermelho de um mineral que não sofreu intemperismo e compara com o espectro infravermelho de um asteroide que está totalmente intemperizado, porque está a radiação solar batendo nele o tempo todo. Milhões de anos. Então, eu acho isso muito perigoso. Vai ter um monte de gente que, se tiver aqui, que trabalha com isso, estiver assistindo aqui, ou for assistir depois, vai brigar comigo. Mas é a minha observação para quem está no laboratório, né? É muito complicado, mas muito complicado dizer isso, assim, afirmar que eu tenho essa olivina, esse piroxênio ali no meu asteroide. Observação importante. Bom, a gente tem aqui o Rafael Ribeiro. Rafael, por favor. Boa tarde a todos. Professora Giana, parabéns pela apresentação, excelente apresentação. Eu trabalho com formação planetária e eu gosto bastante da parte astroquímica, tento ler o máximo que eu posso. E eu tenho uma dúvida um pouquinho mais geral sobre em relação aos côndrulos, porque eles provavelmente eles foram formados da condensação, né, do material da poeira cósmica que estava dispersa no disco protoplanetário. Sim. E se a gente fosse seguir uma receita da linha de condensação, né, esses elementos que formaram esses crônicos vão se condensando à medida que o disco vai se esfriando, numa certa proporção. E aí eu fico curioso em saber se, no crescimento dos côndrulos, se os minerais e a base de ferro que formam esses crônicos, eles crescem com uma certa complementariedade, com uma certa proporção. Ou seja, um crônico é diferente de outro, de um mesmo meteorito que esteja assim no mesmo local? Eles são diferentes? A gente pode dizer que recuperar realmente os constituintes da poeira cósmica presentes nesse côndor? Eles são diferentes. Eu não sei se você já viu, tem uma animação, eu posso passar para você, tem uma animaçãozinha
Eu vi há pouco tempo, até na apresentação de um amigo, ele mostrando a formação da parte metálica primeiro, a condensação da parte metálica, né? E como é que se vai se formar as inclusões refratárias e tudo. E eles vão se formando e vão se juntando ali, e eles não estão totalmente compactos, né? Então, você cria lugares, buracos, onde você pode depois vir a formar outras coisas. E você vai vir a formar ali os côndrulos também, misturados. E eles vão colidindo, e eles vão se juntando ali. E esses côndrulos são diferentes, não são iguais. Você vê que a gente, quando vai fazer essa análise na microsonda, você pega lá uma regiãozinha, você tem um côndrulo, e aquele côndrulo ali, ele está mais rico em olivina ou mais rico em piroxênio, eles são bem diferentes. Sim. Entendi. Ou seja, bem mais diverso a poeira que estava dispersa no disco protoplanetário do que... Não dá para extrair algo que seja identidade do disco, do que estava disperso no disco protoplanetário do sistema solar. Por exemplo, se a gente pegasse, se esses côntulos tivessem supondo a mesma composição dos seus constituintes, os mesmos, alguma proporção que seja constante entre eles, a gente poderia talvez saber como era o dispersa, né, esse material da poeira cósmica no disco protoplanetário, né? Você consegue ter uma ideia a partir do momento que ele começa a se resfriar, né? Vai ter regiões em que você vai ter uma certa quantidade maior de refratários, outras regiões que você vai ter uma certa quantidade maior de voláteis. Eu não sei se é nesse sentido que você está falando. Então, assim, você até consegue ter uma ideia de onde se formou algum tipo de asteroide, algum tipo de meteorito que chegou para a gente, né, que era um asteroide. Então, você tem uma ideia de que região do nosso sistema ele pode ter se formado, pela quantidade de refratários, pela quantidade de voláteis, por exemplo. Eu não sei se é isso que você está pensando, é isso? É isso sim. Muito obrigado. Obrigado por esclarecer. Nada, mas é só para você pensar que, embora a gente possa ter, a gente tem refratários diferentes numa mesma região, né? É bem complexo. Obrigado. Ok, Diana. O Elton tem uma pergunta. Elton, por favor. Isso. Boa tarde. Eu já estou rindo porque a gente vai fazer pergunta bem banal, eu acho. A primeira é por que chama petrologia? Porque tem uma associação com petróleo, né, ou não? Não, é tipo petrológico, está relacionado com a mitologia do meu meteorito. Tá, Eu acho tá. que por isso. Eu acho que o petróleo é que pegou um nome que era mais generalizado, né? É Petra de Pedro, de pedra, né? Legal. Então está mais relacionado à litologia em si, né? Tá. Bom, agora vamos para uma um pouquinho mais relevante. Quando faz essa análise, tem uma diferença significativa ou significante entre análise do interior do meteorito para análise da superfície, porque na superfície ela passa por uma transformação quando atravessa a atmosfera, né? E essa minha pergunta ela está relacionada com o que o Alton já colocou, né? Que é essa questão de classificação dos objetos, né? Então, então evidentemente tem essa diferença, né, da análise do interior para a análise superficial, mas e antes dele atravessar a atmosfera, né? Então a gente pode fazer fazer essa associação assim dos tipos, porque o que a gente observa por telescópio é uma análise do que está na superfície do objeto, né? Enquanto essa análise que você está apresentando é uma análise bem mais aprofundada, né? Do que é o constituinte dele, né? Sim, esse é o meu ponto em relação a você fazer essa comparação. Porque quando o meteorito cai aqui, entra na atmosfera, ele vai perder muito da superfície dele.
Então, tudo que você viu ele lá em cima não existe mais. Quando ele chega aqui embaixo, derreteu toda aquela superfície. Se você observasse ele pelo telescópio antes, você não ia ver mais aquela superfície. Você vai ver o interior, né, desse meteorito. Ele, quase 90% do meteorito, dependendo do material dele, se vai embora na atmosfera, ainda bem, porque senão, né, a catástrofe que causaria. É Então, muita coisa, assim, né? é muita coisa. Dependendo do tipo, ele pode perder até 90% da matéria dele, da massa dele, ainda na entrada da atmosfera. Mas é isso assim que eu tenho pensado muito assim, tenho falado que é por isso que é complicado você dizer assim, eu estou vendo isso. Agora, uma forma de você rever esse problema, que é uma coisa que a gente tem tentado fazer em laboratório, mas a gente ainda não conseguiu, como eu falei para vocês, aqui no Brasil, gente, é muito difícil. E na pandemia, então, está dificílimo, é o intemperismo. Então, qual é a ideia próxima, assim, para a gente, né? É pegar um meteorito, que é a parte de dentro do asteroide, intemperizar artificialmente com radiação, síncrotron, com radiação, com lâmpadas, com feixe de elétrons, com o que for que seja, para fazer a mímica, né, da nossa radiação, do nosso vento solar, e depois analisar. Então, essa é uma coisa que a gente tem tentado. Foi uma das primeiras coisas que eu tentei, na verdade, antes de ir para a classificação dos meteoritos, eu queria olhar só o intemperismo. Eu não consegui, porque o equipamento que a gente usava era um equipamento que não forneceu resultados para a gente. Eu estava tentando usar a técnica de tempo de voo e infravermelho junto. E não foi possível, porque os equipamentos estragam e a gente leva anos para conseguir, de novo, verba para consertar. Então, assim, eu perdi minha bolsa de produtividade, gente, esse ano, porque eu pedi um projeto para trabalhar com meteorito e o primeiro artigo meu de meteoritos foi em 2018, entendeu? Então, assim, eu pedi isso em 2015, sei lá, e o meu primeiro artigo de meteoritos que eu consegui fazer foi em 2018. Esse é o segundo, agora vai sair o terceiro, que já está em revisão, que é um outro meteorito, que é o Santa Filomena, que caiu ano passado, né? Então, é muito difícil trabalhar com a parte experimental na astronomia, complicado. Mas essa ideia a gente tem, de fazer o intemperismo dos meteoritos, estudar o intemperismo dos meteoritos. Só precisa Tá. de equipamento. O intemperismo, se eu entendi bem, ele está ligado com o que ele passa depois que ele cai, né? Então, é que tem dois tipos, né? Esse grau de intemperismo que a gente coloca na classificação dele é o intemperismo terrestre, quando ele cai. Mas tem o Uhum. intemperismo espacial, que é Era o isso que eu quando a estava. gente quer comparar um espectro de asteroide com um espectro de um meteorito, a gente tem que botar esse meteorito para sofrer um intemperismo espacial, né? Uhum. Então a gente tem que fazer um análogo aí do vento solar batendo naquele meteorito. Legal. E aí, só mais uma questão que eu queria ver é com relação à parte de mineração espacial, assim, né? Porque quanto que esse trabalho pode colaborar, assim? Porque a gente fala, pô, vale a pena, né? Ir lá minerar asteroide, então, Vale, rapaz, vale. Esse é. trabalho não mostra muito isso, né? Porque o máximo que a gente pode mostrar com esse trabalho aqui é a quantidade de ferro-níquel que está presente. Você vê que ele tem 20% de ferro total, né? Mas esse ferro uma parte está no. A maior parte está como ferro-níquel, porque lembra, eu falei que os silicatos são pobres em ferro. Então, o meteorito rico em ferro-níquel, ele é um meteorito que vai dar um ferro maravilhoso, porque o ferro do meteorito é o melhor ferro que você tem, porque a palavra siderúrgica, ela vem exatamente de céu. Então, o que a gente faz na siderúrgica? A gente faz o ferro aqui da Terra ficar igual ao ferro do céu, porque o ferro aqui da Terra está todo oxidado, porque a gente tem oxigênio na Terra há muito tempo, acabando com o nosso ferro. E lá em cima eu não tenho, o ferro está puríssimo. Então, o melhor ferro que tem é o meteorítico. E se você pega um meteorito de ferro, um núcleo
de um corpo diferenciado, você tem ferro ali puro. E esses meteoritos de ferro, os meteoritos metálicos, né? Eles também, alguns, são bastante ricos em ouro. São traços, não são quantidades enormes, mas um meteorito é enorme, né? Então, você também conseguiria outros elementos químicos mais raros aqui na Terra, né? Você também conseguiria. Então, ouro é um deles, mas tem outros também. Então, a mineração de meteorito vai valer a pena quando for barato ir para o espaço. Legal. Muito obrigado, Diana. Parabéns pela apresentação. Agora, gente, eu peço desculpa aí se eu não respondi alguma pergunta ou não ficou muito claro. Como eu falei, eu sou muito mais uma astroquímica de gelo, viu? Mas quando o Otto me chamou, ele falou: você pode falar de meteorito? Eu falei: opa, claro, mas Otto, eu sou mar velha no gelo. Ei, Não, Mar, não, mas para fez nós, 13 anos, ó. Hoje eu vi que amanhã vai fazer 13 anos que eu defendi minha tese de gelos astrofísicos. não, mas você está show. Só fazer um comentário antes de passar, tem a Júlia que quer fazer uma pergunta. Tendo a ver com essas questões que vocês falaram do intemperismo, né? É, em função disso, que atualmente, né, as últimas missões espaciais estão coletando material, né, dos asteroides para trazer, eles tentam abrir espaço, né? Pegar a Sim, camada abaixo do mínimo ali, de uma espessura, exatamente para saber o que está embaixo e evitar esse intemperismo. Né? Então, quer dizer, as missões espaciais, o pessoal está tentando já com essa preocupação. sim. Agora, Otto, o que eles vão trazer para a Terra? O que a gente tem de meteorito? Não entendi. O que eles vão trazer? Eu acho importante o trabalho das sondas, mas quando eles retornarem, o que eles vão trazer para a Terra? Um material igualzinho do meteorito que cai aqui. Então, mas eu acho que aí você tem, né, eu acho que um detalhe que talvez faça a diferença é o seguinte: a gente tem o espectro dele feito daqui da Terra. A gente não sabe qual é o meteorito que está lá embaixo. Sim. E agora você trazendo ele, aí você fala, não é aquele meteorito que a gente achou, é esse outro. É. Eu acho Não, que faz essa checagem, né? sim, também, mas eu acho que muito importante nessas missões que eu vejo é o fato de trazerem material carbonáceo, porque os meteoritos condutores carbonáceos são poucos que caem aqui, porque, na verdade, eles são muito sensíveis. Eles se queimam muito fácil na Se integram. atmosfera. Então, essas missões, elas também estão preocupadas com esse material. Isso eu acho importantíssimo. Eu acho que vai valer muito a pena. Pois é, eu ia acrescentar isso aí mesmo, porque se você queima 90 e tantos por cento porque uma pergunta que eu ia fazer é essa, se por meio dessas análises você consegue tirar a história daquele meteorito, se tem camadas, né? Mas se é tudo queimado na atmosfera, você não é pertinente a pergunta. Já quando você manda uma sonda lá fazer essa... Eu não sei, né? A Hayabusa, por exemplo, ela é muito audaciosa, né? Eu não sei se a Hayabusa ela tem esse nível de coletar uma parte que vai até certa profundidade, depois outra que vai um pouco mais profundo para Não, tentar não, não. É basicamente classificar uma isso, né? coleta. É basicamente uma coleta. Dar aquela É um explodida, choque, né? né? Uma explosão. Mas, a gente leva em consideração quando cai um meteorito condrito ordinário, que ele era homogêneo. Assim, no máximo que a gente consegue obter de informação é se ele tem brecha. Isso também é uma coisa que eu não comentei, mas às vezes, se alguém pega uma parte do meteorito que não tem uma brecha, ele pode chegar a uma conclusão diferente. A gente tinha um pedaço que tinha brecha. Então, a gente conseguiu ver 2 clastros. Mas se cedessem para a gente só um pedaço que só tinha um clastro, eu poderia tirar uma informação diferente. Então, o ideal é a gente ter uma quantidade boa de meteorito. É por isso que eu estou numa comissão, eu não sei se vocês estão sabendo que tem uma comissão para criar leis sobre a legislação de meteoritos no Brasil, né? Que a gente quer guardar um pouco para a ciência, e a gente não quer deixar que a pessoa tenha o estímulo de colher o meteorito e querer vender, porque, lógico, senão, se tudo ficar para o governo, eles não vão vender o meteorito para a gente, o meteorito vai lá para fora. A gente quer que a pessoa ganhe o dinheiro dela, mas que uma parte fique para a ciência. E não uma parte pequenininha, uma parte boa. Então, a legislação de meteoritos está vindo exatamente para isso, para a gente ter quantidade suficiente para estudar mais de uma amostra do mesmo meteorito.
para a gente conseguir entender, fechar, né, melhor essa história, né? Mas a gente parte da ideia de que ele é condrito ordinário, então ele é não diferenciado, não foi diferenciado. Então não vai ter camadas diferentes. No máximo ele teve colisões e aí vai ter brechas diferentes, né? Ok. Júlia, por favor. Diana, Sim. Diana, posso fazer uma pergunta? Ah, não é a Júlia, não, gente. É a Vânia Wolff que está nesse trabalho. Que bom, Vânia, que você apareceu. Ah, eu estou ouvindo aqui. Ela está no... Ah, é Vânia. Eu estou aqui no meu celular. Diana, a Júlia levantou a mão, mas é a Vânia que está falando. Agora que eu entendi. Diga. Pode falar, Vânia. Eu ouvindo aqui a sua apresentação, me veio uma pergunta. Vamos ver. Será que eu devia fazer? Bem, pode fazer. Se eu não souber, eu falo que eu te respondo depois. Então, quando o meteorito entra na atmosfera terrestre, ele fica muito quente, né? Então, ele sofre um interperismo. O quanto isso altera a suscetibilidade, a característica magnética dele? É só a superfície? A gente analisa um pedacinho da parte bem interna, eu imagino, né? Porque a gente nunca analisa a parte externa que deve ter sofrido interperismo, que seria como é que se diz, parecido com o fogo do Museu Nacional. Não, é diferente, porque no Museu Nacional, o meteorito ele ficou muito tempo quente, ele ficou muito tempo no fogo. Por isso que mudou a suscetibilidade magnética dele. No caso da entrada na atmosfera, o meteorito ele fica quente, mas a parte que ele aquece mesmo, ela vai embora. Tanto que quando ele cai, ele não está... Tem relatos de pessoas que pegam o meteorito assim que ele caiu. Está quentinho. O outro lado, às vezes, está frio. O lado que veio queimando está mais quente. E tem um lado que está mais frio. Ele não está quentíssimo, não. Então o tempo, não na realidade, como ele... Então, não porque é muito rápido, né? O processo é muito... Sim. Não dá tempo. Não tem uma difusão rápida de calor, porque ele vai embora. O que esquenta vai indo. Ele termaliza com ar atmosférico, você está dizendo? Ele vai esfriar muito rápido. O que esquenta, ele queima, mas quando ele chega, ele está frio. Não, a minha dúvida é se lá em cima, enquanto ele está na atmosfera sendo queimado, se ele pode sofrer uma alteração da característica magnética. Entendeu? Olha, até onde eu sei, onde eu li, não por conta disso. Porque só aquela fina camada que vai estar diferente. Se você pegar só a camada, vai estar diferente. Mas dentro, não. Porque a gente poderia estudar, por isso que me veio a ideia, entendeu? A gente poderia estudar essa camada exterior, entendeu? Em relação à camada interna. E ver se a gente vê uma alteração das características magnéticas. Né? Porque quando a gente corta, a gente sempre tem o cuidado de não pegar essa parte externa. Sim. Mas, de repente, seria interessante a gente pegar essa partezinha externa e verificar e comparar, entendeu? A característica magnética, né? Dessa casquinha, né? O difícil é pegar um pedaço de casca suficiente, né? Porque ela tem 2 milímetros, 0,2 milímetros de espessura. Não, mas é suficiente, Diana. Cara, então me lembra, para eu não esquecer disso. Tá bom. Pode deixar. Obrigado, Vânia. Agora sim a Júlia. Vamos lá, Júlia. Bom, boa tarde. Excelente trabalho. É um assunto que eu tenho gostado de estudar ultimamente. Eu fiquei curiosa em relação a uma das figuras que você mostrou. Era uma figura que tinha
uma região com vários côndulos e no meio tinha tipo uma veia. Eu queria saber qual seria assim a origem, sabe, dessa veia? Tem alguma relação com Peraí, deixa eu ver possível água? qual que é a imagem. Deixa eu botar aqui. É aquela que tem as áreas 1 e 2, né? Isso. Ah, aquele é um veio de derretimento de rocha mesmo, devido ao Então impacto. não tem nenhuma relação com água, então. Não. Esse meteorito, acreditamos que não haja nenhum intemperismo devido à alteração, né, aquosa, não. Tá? Tá. Não, é porque Mas isso foi derretimento mesmo no choque. eu li um artigo deles encontraram uma estrutura parecida no asteroide e eles comentaram que talvez tenha relação com água. Eu pensei se poderia ter alguma relação também nesse daí. Mas talvez tenha sido um outro tipo de meteorito que tenha minerais com hidratação, alguma coisa do tipo. Né? Se for um condrito carbonáceo também, né? Teve contato com água É e tal. provável. Entendi. Aí tem isso, né? Agora que eu entendi, é porque às vezes a Vânia entra aqui com o nome de outra pessoa, porque ela está no computador de alguém, e aí eu achei que a Júlia era a Vânia. Agora eu entendi. Obrigada, Júlia, também pela sua pergunta. Obrigada. Ok, acho que é isso. Eu queria só fazer um comentário disso que você falou que você está nessa comissão, né? Isso acho que é uma questão bastante importante mesmo, né? Certamente vocês devem estar bolando tudo isso, né? Mas só aproveitar e dar meu pitaco aqui. Sim, Eu acho que é o que você falou mesmo. Eu acho que tem que ser, na minha visão, né? Que tem que ser aberto a comercialização com a imposição de que uma fração X seja fique para o governo, para um órgão governamental, né? E aí negocia, dá aquela parcela, seria o imposto, né? Dá aquela parcela e aí fica para a academia, né? Para o museu, para algum lugar que vai avaliar, analisar, vai fazer estudos e vai ter aquele registro. Porque senão realmente tudo some, tudo fica na ilegalidade, cria uma situação muito. Eu acho importante essa legislação, exatamente para definir isso e obrigar, né? Aí a pessoa pode vender, exportar, fazer o que quiser, e tem aquela pequena parcela, né, do todo que ela vai ter que dar, que vai ser uma parcela significativa, né, quer dizer, que dê para fazer pesquisa adequadamente. Legal. Não, e assim, olha, a gente acha até que a gente vai ser enganado em alguns momentos, né? Mas a gente fica seguro de que, se formos enganados, a gente pode ir lá pegar um meteorito e dizer, não, é nosso, isso saiu ilegal. Por exemplo, agora saiu um meteorito de 39 quilos que caiu ano passado em Santa Filomena. Foi a massa maior do meteorito, foi para os Estados Unidos. A gente não tinha dinheiro para comprar. O cara perguntou para a gente, o comprador perguntou, vocês vão ter dinheiro para comprar? O museu tem dinheiro? A universidade tem dinheiro? Tem alguma universidade interessada? Ninguém tinha dinheiro, ele foi lá e comprou. Mas esse é um meteorito que a gente tinha vários fragmentos deles. A gente conseguiu no campo pegar pedaços deles, meteoritos que foram lá, conseguimos. Mas tem meteorito que caiu um único fragmento. Aí, se ele sai e não tem uma legislação, a gente não pode fazer nada, a gente não pode pedir de volta. Mas se ele sai e tem uma legislação, a gente pode pegar ele de volta, né? Perfeito. Isso também. É isso mesmo. Importante, importantíssimo isso. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha. Infelizmente, a Daniela Mourão não está aqui, né? E eu lembrei dela por conta do projeto Bramon, né? Que eu acho que tem bastante importância, né, para vocês. E aí, então, tem relação com o projeto Bramon? Sim. A Bramon, eles ficam monitorando, né? Então, assim, em geral, quando tem um bólido que aparenta ter um meteorito, porque quando tem meteorito, em geral, a gente vê a explosão nas câmeras, né? E os fragmentos caindo. Então, quando tem esse tipo de bólido, eles acabam entrando em contato com a gente, porque é interessante para eles também. E dentro da Bramon tem tanto cientistas quanto colecionadores. Né? Então, assim, a gente tem que olhar ao lado de todo mundo. Esse pessoal está monitorando porque eles têm um interesse. Então, eles têm o direito, eles ajudam a ciência também, eles têm o direito de obter o meteorito se eles quiserem. Mas a ciência também tem o direito, a gente não quer que saia daqui e vá para outro país, né? E a gente vê isso na Argentina. Na Argentina é proibido vender meteorito. Gente, eu conheço um cara que vende um monte de meteorito argentino. Se você quer um meteorito argentino, você pede para ele que você tem. Como que ele faz isso? Se é proibido? Mas faz.
A gente não quer isso no Brasil. A gente quer que as pessoas cedam uma parte como um imposto, exatamente isso, como o Otto falou. Né? A gente está pedindo 20% do meteorito e dos outros 80% do cara, e ele vai receber um certificado. A partir desse certificado, ele pode fazer o que quiser, pode queimar o meteorito, vender, fazer o que quiser. Vai sair legalmente do Brasil. Isso é Né? Ele faz o que ele quiser. importante, importante. Sim. Com relação ao Abramon, só comentar, a gente tem aqui uma antena, né? Uma câmera, e a gente acompanha isso, e a gente está agora começando a fazer um trabalho, quer dizer, eles têm uns softwares deles lá, mas são umas caixas pretas, e para nós que somos cientistas, não são muito rigorosos os cálculos deles, né? Sim. E aí a gente estuda a dinâmica orbital dele, né, nos dois sentidos, tanto para prever aonde que ele caiu, né, a partir das imagens, né, então ajuda a definir a área o elipse de queda, e a gente até participou de um desses que teve, que nem foi observado da Abramon, mas eles pegaram os dados e a gente calculou que foi na Costa Rica, e aí conseguiu identificar o local onde seria, o pessoal foi lá e coletaram horrores. Foi do Águas Arcas, esse? Oi? Foi o Águas Arcas? Meteorito? Eu não sei, era da Costa Rica, agora eu não me lembro. Esse mesmo. Esse mesmo. Isso. Águas Arcas, né? Isso. E... legal, olha, vocês fazem os cálculos e os caras acharam, vocês precisam fazer para a gente, porque a gente fica muito dependente da Abramon e o erro lá é muito grande. Muito grande, então. A gente está fazendo esse trabalho, então é uma coisa que a gente pode colaborar. Se tiver esse tipo de coisa, a gente faz isso. E a outra parte que também nos interessa é a origem. Então a gente está trabalhando agora em fazer os cálculos. Eles fazem também na Abramon, mas não tem valor científico. Se a gente for pegar o pé da letra, não dá para publicar nada com aquilo ali. E aí vou integrar para trás e tentar identificar a origem deles em termos de órbitas, possíveis corpos parentais, de onde teria vindo. Então, o que eu quero dizer é que, eventualmente, tem alguma coisa que a gente tem uma interseção que a gente pode, eventualmente, trabalhar juntos, aí ter uma colaboração. Certeza. Olha, a gente está com um meteorito que a gente ainda vai escrever o artigo, mas ele já foi classificado e já passou, foi aprovado pela Meteorítica Boletim, que é o Tiros, que caiu ano passado, vai fazer um ano agora, que é a partir da análise química, a gente viu que ele é um pedacinho de Vesta. Então, seria legal a gente pensar aí pensar nessa trajetória aí, né? Sim, sim. Quem sabe? Eles têm algumas filmagens, na verdade, mas eles erraram, da primeira vez, eles erraram muito o local. Aí depois um fazendeiro achou um pedaço nas terras dele meses depois, foi em setembro, a queda foi em maio e ele achou em setembro. E era bem longe, o local onde eles tinham visto e onde foi achado. Então, assim, seria uma boa aí, viu? A gente pode pensar nisso. Vamos trocar umas figurinhas aí, de repente dá para a gente fazer uma colaboração. Sim, sim. Legal. Então tá bom, eu acho que é isso aí, acho que já avançou bastante no horário. Muito obrigado pela sua apresentação, foi fantástico, acho que todo mundo gostou, deu para ver pelas perguntas, pelos questionamentos, e vamos manter contato. Depois, de qualquer forma, não vou esquecer de te mandar a divulgação do evento lá de poesias, e aí a gente atua também do lado cultural aí. Legal? Por favor. Eu que agradeço também aí. Muito obrigada, gente, pelo convite, pela participação aqui de vocês. Muito grata mesmo. E fico aí à disposição. Tá bom? Ok. Obrigado. Bom, agora, acho que pode